confesso que tá muito difícil contar 5 capítulos em 10 minutos. Mas vamos aqui para a parte 2. Eu falei um versículo agora, o capítulo 12, versículo 43. Aqui Deus, Jesus, ele começa a falar sobre quando um espírito imundo sai de uma pessoa. Ele fala que o espírito imundo ele sai daquela pessoa e aí ele caminha por lugares áridos e ele, não encontrando outro repouso, ele fala para si mesmo: vou voltar para minha casa, vou ver como tá lá, vou descobrir. Se ele chegando encontra a casa desocupada, varrida e arrumada, no versículo 45 fala bem assim: então vai e leva consigo outros 7 piores. E aí o estado daquele homem se torna pior do que o estado inicial, de quando aquele primeiro demônio saiu. E aí, seguindo aqui um pouco mais à frente, no versículo 48, os discípulos, Jesus ele estava ali falando com a multidão, e aí estava ali no meio a mãe e os irmãos de Jesus e os discípulos: olha lá, tua mãe e seus irmãos querem falar contigo e tal. E Jesus olha para todo mundo e fala assim: cara, acho que isso é o que mais mata hoje, por uma tradição que nós temos católica. Acho que isso é o que mais deve trazer intriga, né? Porque ele fala bem assim: peraí, minha mãe e meus irmãos, aí ele aponta para todo mundo, mano. Esses daqui são minhas mães e meus irmãos, todos os que, agora versículo 50, pois quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Sabe? Ele está colocando todos nós, assim, junto com ele, dentro de um patamar. Acredito não, Cristo ele vive numa dimensão espiritual o tempo inteiro. Nós precisamos viver nessa dimensão espiritual o tempo todo também. E nessa dimensão espiritual todos nós somos irmãos. A sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu tio, seu cunhado, qualquer coisa. Nessa dimensão espiritual você é um irmão dele. Então, para Deus, você é o irmão da sua mãe. Não fisicamente, espiritualmente, você é um irmão. Entende? Porque todos nós fomos feitos filhos de Deus. Entendeu agora? Então, assim, Deus, ele, nessa visão espiritual, nessa dimensão espiritual, somos todos feitos irmãos. Amém? Parábola do semeador. O mais legal aqui que nessas parábolas aqui, algumas delas Jesus já conta a parábola e depois ele explica a parábola. Então, ele começa a contar a parábola aqui no capítulo 13, versículo 3, e aí ele vai explicar a parábola lá na frente, lá no versículo 19. Se eu comentar aqui, acho que o vídeo vai ficar grande, eu não vou conseguir chegar até o capítulo 15, mas ele fala que ele explica a parábola depois. Ele vem e fala: olha, que o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e atira. Entende? Então, assim, ele fala sobre aquilo que acontece, vem um semeador, joga a semente, aí joga a semente lá, a semente cai, aí a semente cai também na terra boa, e quando cai na terra boa, ela dá frutos. E através de um, gera 100, gera 60 e gera 30. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês é que hoje você é a terra boa. A semente é a palavra do reino. E quando a palavra do reino entrar em você, você será tomado de tal forma que você começará a dar frutos. Sabe? Eu te aconselho a ler, está no capítulo 13. Ele começa a contar a parábola no versículo 3 e depois ele explica a parábola no versículo 19. E tudo isso é riquíssimo e é falando sobre o reino de Deus. Depois ele vem falar sobre a parábola do joio e do trigo, que ele fala que o reino do céu é semelhante a um campo, o campo ele é o mundo, e o joio é a semente do maligno, são os filhos do maligno. Aqui ele conta essa parábola no versículo 24 e explica essa parábola no versículo 37. Então, o mundo é o campo, o joio é os filhos do maligno e o trigo
ele é os filhos de Deus. Então Deus ele espera, não faz o seguinte, deixa crescer junto. Deixa crescer, porque aí vai chegar o grande dia. Chegando o grande dia, a gente pega, colhe, separa quem são os meus, separa quem são deles, e a gente faz o que deve ser feito. E eles serão, e aqueles que serão os filhos do maligno serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde há ranger de dentes, e os filhos de Deus serão levados para o reino. E aí no versículo 43 fala bem assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Isso é poderoso. Eu acho isso magnífico. Aí ele vem falando que o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, pega vários peixes, depois separa, queima os que não prestam e usa aqueles que são bons. E aí chega em casa. As pessoas começam a falar de Jesus, não, mas esse daqui era Jesus, ele cresceu aqui no meio de nós, tal, é irmão, os irmãos dele é Tiago, José, Judas, as irmãs dele estão entre o nosso meio, tal. E aí Jesus ele fala bem assim que um profeta ele não é tão honrado assim dentro de casa. Pode acontecer isso. Talvez pode acontecer isso com você, você está esperando ser reconhecido, talvez pela sua família, e talvez você não está sendo reconhecido, mas é porque pelo fato de eles te conhecerem desde a sua infância, talvez eles não geram a mesma confiança que poderia gerar numa pessoa que talvez te conheceu agora. Mas creio que isso é um processo de Deus na vida de todos nós e que nós vamos crescer espiritualmente aprendendo com eles também. Amém? Aí vem a primeira multiplicação dos pães. Jesus está no deserto, está com a galera, e aí os discípulos falam, vamos dispensar esse povo, porque a gente não tem comida para todo mundo, e Jesus não me dá o que tem. E aí ele levanta para o céu, ele agradece, e aí ele volta, pronto, tchau, obrigado, e todo mundo começou a comer, e aí deu comida para mais de 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. E aí o que aconteceu? Jesus, ele falou para os discípulos, olha, é o seguinte, pode ir na frente, pega o barco, vai, eu vou despedir do povo, e aí eu vou subir para um monte e vou orar sozinho. É muito importante que você procure momentos na sua vida para orar sozinho. E aí, depois disso, depois que ele orou sozinho, o povo estava no barco e veio uma tempestade, e aí Jesus veio andando na água. Jesus veio andando sobre as águas, o povo meio assustado, meu Deus do céu, o que é aquilo? É um fantasma? É um super-homem? Sei lá. E era Jesus. E aí Jesus falou, calma gente, sou eu. E aí Pedro ainda assustado assim, se é você, então me mande para mim que eu gere confiança. E aí Jesus, ele, não, então vem, pode vir. Vem, sou eu mesmo. E aí Pedro, ele começa a andar nas águas. Uau! Pedro, ele começa a andar nas águas, só que aí ele olha para as circunstâncias. Quando eu imagino Pedro pisando na água e ao mesmo tempo que ele pisa na água, ele entra numa dimensão espiritual de forma magnífica e ele começa a andar sobre as águas, porém, quando ele olha para o lado é como se ele estivesse saindo daquela dimensão, porque gera medo no coração dele. O medo é o contrário da fé. Então, quando você começa a ter medo, você está perdendo fé. Então, não tenha medo. Reia, ser forte e corajoso. Vai. Amém? E aí, Jesus, ele chega em Genesaré. E aí o povo tem tanta fé, mas tanta fé, mas tanta fé, que eles falam assim, não, pera aí, faz o seguinte, Jesus, não precisa falar nada pra gente. Deixa só a gente tocar na borda do teu manto, que a gente será curado, todos nós seremos curados. E aí Jesus, beleza, então vai, a sua fé vai curar vocês. Tipo assim, o que cura não é a borda do manto de Jesus, mas é a atitude do coração deles de acreditar que ele é o Salvador, mano. Isso é poderoso. E aí vem os fariseus e fala, mas como assim, Jesus? É o seguinte, por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Aí ele indigna, não mexe com os meus meninos, não. Pera aí, como assim? Não lava as mãos antes de comer? Deixa eu te falar um negócio. O que torna impuro não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque o que sai da boca procede do coração. Mano, então... E ele continua falando aqui no capítulo 15, versículo 17, tudo isso.
Aconselho você dar uma lida, porque isso é assim, ó, extraordinário o que ele fala aqui. Depois eu faço um vídeo falando a respeito só disso. Me lembra nos comentários e que vai dar certo. É nóis.